Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, sejam bem-vindos ao canal Top Tênis. Se você quer aprender a jogar duplas ou se aperfeiçoar nesse formato aí, né, de jogo, fica comigo até o final desse vídeo hoje, pois eu vou apresentar para vocês alguns tipos diferentes de formação e também de jogadas muito eficientes que você deveria fazer para ganhar mais pontos e partidas de tênis em dupla, beleza? Então, ó, fica comigo até o final do vídeo e bora lá, sem enrolação, vamos começar. Nessa primeira jogada, vamos falar primeiro da formação, que é uma formação mais tradicional. Então, né, nós podemos observar que no time vermelho nós temos, né, um jogador de fundo de quadra, que é o sacador, e o seu parceiro localizado aqui na frente, no jogo de rede, e a posição, né, da equipe adversária é uma posição semelhante, né, com o devolvedor na linha de fundo e o parceiro dele também, né, mais avançado aqui, né, na posição de rede. A única diferença que vocês podem observar é um pouco relacionado à profundidade que os jogadores de rede eles se encontram. Então, né, a gente vê que o jogador aqui da equipe que está na devolução, ele está localizado um pouco mais atrás, né, da rede. Por quê? Porque como o sacador ele inicia o ponto ali ditando a jogada, ele tem a condição de começar, né, de uma maneira um pouco mais ofensiva. E aí por isso que o parceiro dele está posicionado um pouquinho mais à frente no intuito de tentar aproveitar, né, um possível ali ataque realizado pelo sacador, tá? Mas a gente vai ver aqui no decorrer dessa jogada que isso não é exatamente o que acontece. Então, o sacador ele inicia o seu serviço, né, jogando uma bola ali, né, no meio da quadra e não muito forte, e aí o devolvedor, né, utilizando ali o forehand, o golpe dominante, acaba indo para cima do jogador de rede, atacando, né, uma bola contra quem está mais perto, né, aqui dele, que é o jogador, né, de rede. Então, sempre, né, esse daí também já é uma das primeiras ideias. Toda vez que você tem a chance de atacar alguém no jogo de tênis, você vai se concentrar em atacar a pessoa que está mais próxima de você, não a pessoa que está mais longe. É igual a ideia numa queimada, né? Para você obter ali mais chances de queimar alguém, você joga a bola em quem está mais perto. E aqui no tênis, isso não é diferente. Então ele queima essa primeira bola para cima, né, do voleador ali oponente, que não consegue fazer um voleio, né, muito bom, não consegue neutralizar a jogada. E aí essa bola flutua e você pode ver que ela ficou, né, ó, mais fácil e mais curta também para o outro jogador rebater. E aí, né, ó, essa vem agora a segunda ideia. Se você é o jogador que está aqui na rede e você vê o seu oponente ali, adversário, avançando na quadra para rebater a próxima bola, tem muitas chances de novo dele acelerar essa bola contra você, né? Que é o jogador aqui voleador, que está mais próximo. Então, no intuito de conseguir ter ali mais condições para se defender, veja, né, o que esse jogador faz. Ele começa a recuar e voltar praticamente aqui atrás da linha de base, né? E veja, né, o cara ataca uma bola firme e joga de maneira bem inteligente, né? Veja que esses jogadores que estão na defesa, um tá aqui desse lado e o outro praticamente não aparece aqui na nossa tela, mas o jogador ali, ó, acaba mirando uma bola no meio dos dois, o que é uma excelente jogada, né, quando você está nas duplas, pois você gera ali, né, uma bela de uma dúvida, uma interrogação na cabeça dos seus adversários sobre quem é que deveria pegar essa bola, tá? Mas aí o jogador aqui que está aparecendo na tela consegue, né, chegar nela e joga uma bola muito inteligente. Ele joga um lob bem alto, né? Vamos ver aqui quanto tempo que essa bola ela fica, né, ó, no ar. Então, colocando um timer aqui na tela para vocês, veja que ele levanta a bola e até o momento, né, do adversário conseguir fazer o smash, essa bola, ó, ficou praticamente 2,5 segundos no ar, tá? Então é um lob bem alto que dificulta bastante o voleio ali, o smash, desculpa, né, do atleta
adversário e veja, né, que ele conseguiu, além da altura, colocar uma boa profundidade, né? O oponente está quase lá atrás na linha de base para realizar esse smash, tá? Então ele realiza um smash com uma condição que não é muito ofensiva e acaba, ó, errando aquela bola na rede, e aí mérito aqui, né, ó, da equipe vermelha, que conseguiu lidar muito bem, né, ó, aplicar muito bem os padrões de defesa aí para o jogo. Nessa segunda jogada, eu quero apresentar primeiro para você, né, que eles estão utilizando o mesmo padrão, então 2 jogadores atrás e 2 jogadores na frente, como apresentado, né, na jogada anterior. E o que eu quero, né, mostrar aqui inicialmente para você diz respeito a essa posição aqui do sacador, tá? Então, né, ó, no jogo de duplas, como nós acabamos tendo, né, o corredor aqui, que é uma parte extra na quadra, eu acho que essa posição aqui do sacador, ela não é uma posição ideal, né, para você ficar, tá? Eu gostaria que você, quando estivesse jogando duplas, se posicionasse um pouquinho mais, né, para a lateral da quadra, justamente para você conseguir cobrir melhor esse tipo de jogada que vai acontecer agora, tá? Então, né, a primeira dica é essa, né? No jogo de duplas, procure, né, se posicionar um pouquinho mais perto do corredor de duplas, pois assim você acaba dividindo melhor, né, a posição aí de quadra com o seu parceiro, tá? Então, né, ó, veja que ele inicia, né, um saque, fazendo um saque fechado em direção ao backhand do oponente, porém o oponente consegue realizar uma excelente devolução, fazendo com que essa bola quique ali no limite, né, lá no corredor de duplas, tá? Então, né, ó, o que acontece, né, com esse padrão de devolução é que o jogador ali, né, que está fazendo essa rebatida lá, a parte de branco, ele meio que abandonou a quadra, né? Ele foi colocado em uma posição muito longe aqui, né, ó, de conseguir se defender. E aí vai uma outra ideia, né? Eu disse para vocês que numa posição, né, numa condição normal de jogo, digamos que se esse jogador, né, aqui, ele não estivesse tão fora, ele estivesse mais ou menos por aqui, os ângulos da quadra, eles estariam, né, muito mais cobertos, e aí eu recomendaria que o jogador aqui de rede, ele voleasse a bola em direção ao jogador que está mais próximo, né, pois ele é o que tem menos tempo para reagir. Porém, né, ó, nesse cenário agora que está muito claro, né, que ficou um espaço muito grande aqui no meio, né, aberto, aí sim, né, é recomendado que você realize o voleio no espaço vazio. E é exatamente isso que ele faz, e o jogador ali não tem tempo de se reposicionar em quadra e eles acabam vencendo o ponto. Nessa terceira jogada, eu apresento para vocês uma formação diferente, tá? Então, né, ó, normalmente a equipe sacadora, né, dificilmente nós teremos uma opção ali, né, de ver o jogador que está aqui na rede, ele iniciando o ponto lá no fundo da quadra, pois é uma certa vantagem, né, você entrar nessa posição, uma vez que o sacador sempre tem maiores chances de iniciar o ponto, ditando ele, né, numa condição melhor de ataque. Porém, se você e o seu parceiro estão percebendo, né, que o cara que está sacando, ele tem uma boa vantagem, né, em colocar o devolvedor, né, numa condição ali mais defensiva, e aí, consequentemente, acaba sobrando, né, mais bolas para esse cara atacar, então, né, ó, se eu sou esse jogador que está aqui na tela, eu não gostaria, né, de estar colocado aqui na frente, pois esse cara tem grandes chances de atacar, né, a primeira bola que voltar para ele contra os meus pés, tá? Então, né, ó, essa posição que eu recomendo para você quando vocês enfrentam grandes sacadores é iniciar o ponto com os 2 jogadores mais localizados no fundo de quadra, tá? Pois aí você tira essa, né, oportunidade do primeiro ataque, e aí o jogador estando mais no fundo, ele tem um pouquinho mais de condições ali, né, de se defender e neutralizar a jogada. E é exatamente isso que o time de branco faz, né? Então veja que o ponto ele começa com um saque e o jogador, né, manda essa bola para quem está no fundo, né, numa condição ali menos ofensiva. E o rally continua,
Porém, né, ó, olha o detalhe agora. Quando vocês sentem que o ponto ele já entrou em uma posição ali, né, de igualdade, ninguém está com grandes vantagens, né, um sobre o outro, né? Então veja que o jogador que estava aqui no fundo da tela, ele vai iniciar agora o caminho dele em direção à rede, pois é uma grande vantagem no jogo de duplas você ter o jogador, né, posicionado mais à frente. Normalmente, esse cara que está na rede, ele é o responsável por atacar e finalizar muito mais jogadas, né? Uma ideia que muitas pessoas têm errado, né? Que é o jogador de fundo de quadra que finaliza, tá? Então veja que após o jogador, né, iniciar a movimentação à rede, quando o jogador do outro lado rebate a bola, ele consegue agora a interceptação e ele joga, né, em cima de quem aqui? Vamos ver se vocês estão aprendendo e prestando atenção, né, nas minhas dicas. Se você disse que ele vai jogar, né, no cara que está lá no fundo, você está errado, pois ele é o que tem maior tempo para reagir. Então veja que ele rebate essa bola na direção do jogador que está na rede, que veja, né, não tem nem tempo de reagir direito, ele só tira o corpo da bola e ele acaba, né, fazendo um voleio aberto também, com um pouquinho de sorte, né? A bola foi praticamente lá no limite da quadra, mas eles acabam vencendo o ponto. A próxima formação que eu quero mostrar para vocês, ela é denominada de formação em I. E aí você deve, né, enxergar, né, esses dois jogadores aqui da parte de baixo da tela, como eles ficam, né, em um alinhamento muito mais próximo ao centro da quadra, e isso daí tem aquele intuito, né, de fazer o quê? Mexer com a cabeça do devolvedor, tá? Por quê? Normalmente, quando o jogador ele se posiciona um pouquinho mais aqui ao lado, tá? Ele acaba deixando essa linha aqui, né, da devolução na cruzada mais aberta, e isso daí, né, facilita um pouco a questão dele, né, se defender, pois ele consegue realizar a devolução em direção ao jogador, né, de fundo de quadra, que é o jogador ali, né, que tem o maior tempo para reagir. Então ele, como, né, na devolução de saque está ali numa posição, né, um pouco mais de defesa, normalmente ele acaba, né, realizando a devolução, né, nessa posição de quadra, tá? Então, quando o jogador ele acaba se posicionando aqui no meio, e a fato, né, que vocês dois, os dois jogadores, precisam já deixar combinados, né, quem que vai fazer a cobertura da paralela e quem que vai fazer a cobertura da cruzada, para que a jogada, né, ela funcione mais, tá? Mas, né, nessa jogada aqui nós vemos que o jogador ele realiza um saque aberto em direção ao backhand do jogador. Porém, o jogador de rede, nós vemos que ele optou, né, em ficar ali na sua posição no intuito de defender a bola na cruzada, que na maioria das vezes é o tipo de bola, né, que o jogador ele tentaria fazer. Mas, né, ó, não deu muito certo para a dupla, né, que está sacando. A devolução acaba voltando na paralela e depois o ponto, né, acaba, né, rodando daí para frente, tá? Mas, né, essa jogada, essa formação é uma formação ali bastante interessante quando você, né, quer ali mexer bastante com a cabeça do devolvedor, gerando dúvidas, né, principalmente quando falamos no jogador de rede, né, para que lado que ele vai sair para fazer a cobertura, então dificultando bastante a vida ali, ó, da equipe adversária. E a última formação que eu quero mostrar aqui para vocês diz respeito a essa formação aqui que os jogadores de branco estão utilizando, que não é, né, uma formação ali muito convencional, tá? Vocês podem observar que os dois jogadores, eles se encontram na mesma metade da quadra e eles acabam deixando, né, esse lado aqui da quadra totalmente aberto, tá? Mas esse tipo de posicionamento, ele tem ali uma função que é o quê? Provavelmente você tem ali a grande previsibilidade que o jogador que está na devolução, ele vai evitar o voleador, então ele vai jogar essa bola aqui na paralela. E aí uma das grandes vantagens, principalmente, né, sabendo que o sacador, ele é um jogador destro, é que ele vai receber a bola de encontro com o golpe dominante dele, tá? Então, né, nesse tipo de formação, veja, o jogador realiza o saque e como os dois estão naquela metade da quadra,
o jogador aqui, né, não tem muitas dúvidas em devolver a bola, né, do mesmo lado da quadra. E aí o jogador que estava lá no saque, ele segue, né, com a vantagem de contar com o forehand dele, tá? Então, se você ali é um jogador que às vezes, né, tem dificuldades em atacar a bola com o backhand e quer ali combinar com o seu parceiro para que a devolução volte em direção ao seu lado dominante da quadra, essa é uma formação que vocês podem colocar, né? Ela é denominada de formação australiana e consiste, né, em ter os dois jogadores da mesma equipe na mesma metade da quadra, abrindo assim, né, o outro lado da quadra como praticamente uma garantia que a bola volte, né, nessa metade. E se você escolher, né, o lado certo na hora de fazer esse tipo de formação, você tem a vantagem de receber a bola de volta ali no seu forehand e ter um pouco mais de facilidade, né, em continuar o ponto. Se você gosta do conteúdo do canal Top Tênis e quer a minha ajuda para continuar evoluindo no tênis, então eu gostaria de te apresentar os meus produtos e serviços. Se você tem dúvidas sobre raquetes de tênis e quer aprender um pouquinho mais sobre elas, o primeiro produto que eu recomendo para você é o meu e-book. Nesse e-book eu vou apresentar para você as principais características de uma raquete de tênis, bem como alguns modelos que são mais compatíveis com o jogador iniciante, intermediário ou avançado. Então, se você precisa aprender um pouquinho mais, né, para não gastar dinheiro de maneira errada com um equipamento que pode ser ali muito caro e não te ajudar a aprender e evoluir no esporte, né, adquira o seu e-book. Porém, se você quiser a minha assessoria direta da raquete ideal, também, né, você pode solicitar esse serviço. Então, ó, né, com a assessoria da raquete, eu vou, né, entrar em contato direto com você, elaborando aí um questionário de anamnese para conhecer mais sobre as suas necessidades e o seu perfil de jogo, e assim também recomendar ali alguns modelos que são mais compatíveis com o seu nível e estilo de jogo, tá? Então, se você precisa de ajuda sobre equipamentos, não hesite, né, em me contactar. Porém, né, ó, se o seu assunto é técnica de jogo, se você tem alguma dificuldade com algum fundamento ali que não está deixando o seu nível, né, evoluir, então solicite a sua análise biomecânica. Nesse tipo de serviço, você deve mandar um vídeo seu rebatendo ali na bola, né, a técnica que você tem dificuldade, e através desse vídeo eu vou fazer uma análise comparativa da sua técnica com a técnica de um tenista profissional e mostrar para você o que você está fazendo de correto e quais são as principais mudanças que vão desbloquear, né, o seu fundamento de jogo para um próximo nível. E por último, se você quer ser um jogador mais inteligente dentro de quadra, eu recomendo muito que você adquira a sua aula de táticas de jogo. Seja ela, né, no formato individual ou de duplas, eu vou passar para você os principais padrões de jogo, né, que vão te ajudar a defender melhor e a atacar também com muito mais qualidade para você vencer mais pontos e partidas de tênis. Então, para qualquer um desses serviços e produtos, os links estão aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Entre em contato comigo que eu terei o maior prazer em te atender. Então é isso, galera, esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Se você curtiu, por favor, deixa o like aí pra gente, compartilha também, né, esse material com o seu parceiro de duplas, para que vocês fiquem inteirados aí e consigam vencer muito mais pontos e partidas. E deixa aí pra mim também nos comentários sugestões de tema que você gostaria que eu fizesse para os futuros vídeos, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e aí interagir mais com o nosso conteúdo para que ele seja espalhado, né, para mais e mais tenistas. Então por hoje é só, vejo vocês no próximo vídeo, grande abraço a todos e até mais, galera!